Olá, como vai? Tudo bem? Jogar truco é pecado? Jogar numa rifa que o meu colega de trabalho fez para ajudar um outro é pecado? Deixe-me ler as escrituras com vocês. O Salmo 119, 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sou a BCI Luiz e eu quero tratar com esse assunto mais calma. Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião eu sei que será contra a opinião de muita gente, mas é só a minha opinião. Eu me baseio nas escrituras sagradas para dizer que tudo o que nós tivermos que dizer que é pecado ou não, nós precisamos dela como nosso guia, como nossa luz, como nossa lâmpada. Então, se você tiver bases bíblicas para refutar o meu argumento e os seus argumentos forem mais fortes do que os meus contra-argumentos, eu vou fazer um vídeo e vou louvar a Deus pela sua vida, porque você me mostrou a luz, o caminho onde eu estava errado. Eu não vou ficar bravo com você, eu vou louvar a Deus por isso. Portanto, não brigue comigo, não me ataque, só contra-argumente, caso você discorde de mim. Porque eu vou dizer agora que o truco, a rifa, as loterias, o futebol, o xadrez, a sinuca, nenhum deles é pecado. Eu preciso usar a Bíblia para dizer que algo é pecado. E a Bíblia não diz que uma disputa em que pessoas buscam a vitória é pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo usou várias vezes o exemplo do esportista, daquele que de certa forma joga, porque se a gente entra numa corrida disputando com outros, isso já é um jogo, ainda que alguns queiram chamar de esporte, mas é um esporte em que o jogo está presente. Jogo é a categoria que engloba um monte de ações: o xadrez, o truco, a dama, a sinuca, o futebol, a rifa, enfim, tudo que envolve uma disputa é um jogo em que pessoas ganham e outras perdem, em que uma pessoa ganha e outra pessoa perde. Eu não tenho base bíblica. A minha luz, a minha lâmpada não me dá base para dizer qual deles é pecado. Quem normalmente nomeia qual é pecado e qual não é a sociedade. Mas isso é injusto porque alguém escolheu aquilo que ele não gostava. Bom, eu não gosto disso, então isso é pecado. Provavelmente um pastor lá atrás, algum teólogo lá atrás, disse: olha, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque eu preciso da Bíblia. A Bíblia tem que dizer, e aí eu não tenho base para dizer onde a Bíblia me diz que é pecado. Se eu disser que um jogo é pecado, eu tenho que dizer que todos os outros são pecados, porque todos fazem parte da mesma categoria jogo. Então, se eu não posso dizer que todos são pecados, porque todos envolvem uma disputa, todos envolvem praticamente os mesmos elementos, porque fazem parte da mesma categoria jogo. Então, eu não posso dizer que jogar truco é pecado. Mas agora vamos a uma explicação adicional. O pecado às vezes não está no jogo em si, está no local onde você faz, como você faz. Por exemplo, se você entrar num bar de ímpios para jogar sinuca com um colega seu de igreja, provavelmente você vai chocar alguém. Então, o problema não está no jogar a sinuca, o problema está em escandalizar. Muitas igrejas têm sinucas, pimbolins, games nas suas chácaras, nos seus pavilhões, e os crentes jogam lá e necessariamente não é pecado. A disputa em si não é pecado, o jogo em si não é pecado, eles estão fazendo onde ninguém se escandaliza. Nesse sentido, se você for jogar uma rifa e for escandalizar, o melhor é não fazer. Mas o problema não está na rifa, está no escândalo que alguém pode sentir ou na ofensa que alguém pode ter porque você jogou e você é um cristão. E isso vale para todos os demais jogos, inclusive o futebol. Se ir ao futebol vai escandalizar alguém, eu não devo ir, mas o problema não está no futebol, o problema está em que eu vou escandalizar com isso. Se jogar truco à moda dos ímpios vai escandalizar, você não deve jogar. Aliás, não deve mesmo, porque os ímpios xingam a mãe do oponente, o pai, a vida inteira do oponente. Então, se você jogar truco de uma forma diferente, é isso aí, eu estou na frente, valeu, ganhei. Não há pecado nenhum nisso.
Agora, se o seu vizinho vai se escandalizar com você jogando truco, então mesmo não usando os palavrões, talvez você não deva fazer. Mas lembre-se, o problema não está no truco, o problema está no escândalo. Nesse sentido, nenhum jogo é pecado à luz das Escrituras, ou todos são, se caso eu tenha que condenar algum. Eu sou Abeceio Luiz, quero desejar a você um ano excelente, fique na paz de Cristo e até mais.